Daemon Targaryen é o Rei da Noite ou um dos generais do Rei da Noite? Entenda a teoria da segunda temporada de House of the Dragon que eu vou detalhar pra você nesse vídeo. Fala, nação Dracarys, meu povo de Westeros, eu sou Ryan e seja muito bem-vindo ao Cine Geek. Como vimos no último episódio de Casa do Dragão da segunda temporada, Daemon Targaryen teve uma visão super importante, onde ele vê o Corvo de Três Olhos, Brandon Reeves e também um dos generais do Rei da Noite. Ele acaba assistindo a Longa Noite. E como sabemos que tanto o Corvo de Três Olhos e o Rei da Noite estão ligados, percebemos que tem uma teoria que vem cercando o fandom do universo das Crônicas de Gelo e Fogo em geral, que Daemon Targaryen possa ser o Rei da Noite que aparece lá em Game of Thrones. Eu vou explicar detalhe para vocês, porém muitas pessoas acreditam que o Daemon realmente seja o Rei da Noite e outras acreditam que ele seja um dos generais do Rei da Noite. Então eu explicarei para vocês as duas teorias. Para a gente entender o início dessa teoria, é bem que o Daemon poderia ser o Rei da Noite, que surgiu em alguns fóruns de Reddit, ainda que não tem muitos fundamentos para ela ser uma teoria concreta, mas mesmo assim voltou a ser muito comentada nessa segunda temporada de House of the Dragon, de Casa do Dragão, com o personagem tendo várias alucinações no castelo de Harrenhal e a presença do bosque sagrado e uma árvore coração, que teve um papel na origem do Rei da Noite. Então essa teoria ficou bastante forte. A Alice Reeves prevê a morte de Daemon em Harrenhal. Bom, no livro, aqui vai um leve spoiler da série, que o Daemon morre logo após um confronto contra o Aemond, na famosa Batalha do Olho de Deus, que tem um vídeo aqui nos cards para vocês, caso você nunca assistiu a Batalha do Olho de Deus. Também tem um vídeo nos cards sobre a visão do Daemon de modo geral, toda explicada. A teoria diz que o seu corpo seria recuperado e assim transformado no Rei da Noite. Porém, como essa teoria não tem muito embasamento, porque no final da segunda temporada, o Daemon tem a visão com o Brandon Reeves e os Caminhantes Brancos, que reacendeu a teoria. O problema é que ela não faz sentido nenhum, já que conhecemos a origem do Rei da Noite lá em Game of Thrones. Na sexta temporada de Game of Thrones, uma visão do Bran Stark, que naquele momento já era o Corvo de Três Olhos, revelou que era um homem capturado pelos Filhos da Floresta, onde os Filhos da Floresta enfiou uma adaga no peito desse homem, o transformando no Rei da Noite, o primeiro caminhante branco. Outro detalhe super importante é que isso é mencionado em Game of Thrones, que aconteceu há 10 mil anos atrás. E como sabemos, a Casa do Dragão se passa 170 anos antes de Game of Thrones, o que não faz nenhum sentido. Além do visual daquele homem ser um visual totalmente diferente do Daemon Targaryen. Então já percebemos que o Daemon Targaryen ele não é o Rei da Noite. Trágico. Mas tá, Ryan, o Daemon talvez não seja o Rei da Noite, mas ele possa ser um dos caminhantes brancos generais do Rei da Noite. O Rei da Noite tem vários generais, comandantes ali no seu exército. Vimos isso nas últimas temporadas de Game of Thrones. Bom, agora vamos por suposto ponto que o Daemon Targaryen realmente seja um desses generais do Rei da Noite. Por o Daemon ser um dos generais do Rei da Noite, o Rei da Noite teria que ter pego o corpo do Daemon, sejam vivo ou morto. E como sabemos bem, o Rei da Noite ter conseguido o corpo do Daemon, o Rei da Noite teria que ter atravessado a muralha e conseguido o corpo do Daemon, ou o próprio Daemon ido até o Rei da Noite e se oferecido, ao Rei da Noite. Mas vamos lá, como sabemos nos livros, o Daemon ele praticamente morre na Batalha do Olho de Deus. Porém, o que acontece? O corpo de Daemon Targaryen nunca foi encontrado após a batalha. Daemon luta com Aemond e cai junto com Caraxes no chão. Porém, eles caem no Olho de Deus, que é um grande lago, e o corpo do Daemon nunca mais foi encontrado. Muito provavelmente ele não suportou a queda e acabou morrendo, pois a queda foi em uma altura muito grande, e com isso o Daemon provavelmente não teria sobrevivido à queda. E mesmo assim, se tivesse sobrevivido à queda por ter caído na água, muito provavelmente teria caído inconsciente e teria morrido afogado. E uma outra teoria dos livros é que Daemon Targaryen poderia ter morrido pelos peixes do lago, que eram peixes famintos. Mas existe uma terceira teoria que o Daemon estaria vivo e teria fugido com sua amante, já que nos livros o Daemon tem duas amantes basicamente no momento da batalha do Olho de Deus. Uma é a Missária e a outra é a Needles. Então vamos supor que a teoria do Daemon ter fugido com sua amante realmente seja uma teoria verdadeira, que o Daemon realmente tenha sobrevivido na série, o que não faria sentido o Daemon ir até o Rei da Noite, pelo simples fato que o Daemon estaria vivo, e eu acho que o Daemon não se entregaria ao Rei da Noite e sim lutaria pelo Trono de Ferro, já que a Rhaenyra teria morrido, ele seria o próximo herdeiro da Rhaenyra, já que ele era o rei consorte. Mas mesmo se Daemon tivesse morrido, alguém teria que ter pego o corpo dele e ter levado o Rei da Noite, e como sabemos na série, nenhum ser humano tinha contato com o Rei da Noite até então. E para o corpo de Daemon chegar até o Rei da Noite, teria que passar pela muralha. A pessoa teria que atravessar o Westeros praticamente inteira até chegar no norte, passar pela muralha e depois caminhar muito pela muralha até chegar ao Rei da Noite, o que seria quase impossível. O corpo do Daemon já teria todo esfarelado e despedaçado
passado. Existe uma certa decomposição do corpo logo após quando a pessoa morre. Então não faria muito sentido o corpo do Daemon estar praticamente intacto quando é entregue ao Rei da Noite. E também vale se lembrar que mesmo o Rei da Noite reviva um morto, quando ele revive um morto, o morto realmente ele continua com a aparência de morto dele. A gente vê a face daquela pessoa que morreu. E não, ela se transforma num caminhante branco igual aos generais do Rei da Noite. Aqueles generais do Rei da Noite, vale lembrar que eles são generais. O Rei da Noite passa a magia dos Filhos da Floresta que há dentro dele na pessoa quando ela está viva. E a gente vê isso acontecendo no próprio Game of Thrones, quando o Craster vai entregando aqueles bebês para o Rei da Noite, que eram seus filhos bastardos, e o Rei da Noite passa sua magia para aqueles bebês, e aqueles bebês já transcendem olhos azuis, o que dá a entender que eles viram os caminhantes brancos, aqueles generais que a gente vê na série. Então, como sabemos que o Rei da Noite não é o Daemon, e que os caminhantes brancos, aqueles generais do Rei da Noite, eles são pessoas vivas e não pessoas mortas, quando o Rei da Noite passa sua magia para eles, o Daemon muito provavelmente, se ele tivesse sobrevivido à Batalha do Olho de Deus, não se entregaria para o Rei da Noite, o que deixa a teoria cair por terra. O que também não faria nenhum sentido alguém levar o Daemon até o Rei da Noite, porque a pessoa teria que atravessar a muralha e passar a muralha com o corpo do Daemon, que levaria meses a pessoa sair lá de Harrenhal até chegar o Rei da Noite, logo após a muralha, fora que o corpo do Daemon estaria todo despedaçado em decomposição. Então a teoria cai por terra. Então não, o Daemon não é o Rei da Noite, o Daemon não é um dos generais comandante do exército do Rei da Noite. Mas George R. Martin disse algo muito importante que pode realmente mudar essa teoria, que é para você se inscrever aqui no CineGeek e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal, porque assim você vai saber de tudo do universo de Gelo e Fogo de George R. R. Martin. E também, se você quer apoiar o canal, vire membro do canal. Tem 3 opções aí embaixo: os Hightowers, os Starks e os Targaryen. Assim você vai ajudar demais o canal e terá conteúdo exclusivo e benefícios exclusivos para você. E agora no final deixarei 2 vídeos, um sobre a Batalha da Guela e outro explicando a visão que Daemon tem lá em Harrenhal. Te espero ver lá.